no jogo do Brasil, mas não foi o Brasil que morreu por nós. Não foi o Brasil, né? Então, a gente agradece a Deus por estar plantado nessa terra, mas nós sabemos a quem a nossa vida pertence, e quando nós estamos atulhados de todo tipo de aflições, quem é que nos socorre? É Ele, Jesus. É Jesus, né? Então, em primeiro lugar, nós temos que honrar a casa do Pai, honrar Ele, é o Senhor e nosso Salvador. Depois disso a gente vai fazer qualquer outras coisas, né, que Ele colocar em nosso coração. Mas a gente tem que ter isso, que eu falei, a palavra tem escrito bem assim: ai daquele dia, se tiver as grávidas e pessoas amamentando. Olha só o que ele diz: ai das grávidas. Agora imagine, ai daqueles que, né, no dia que Jesus voltar, está tirando o tempo para assistir outras coisas, fazendo outras coisas. Isso não é só o jogo do Brasil, não. É colocar a importância em outro lugar, onde não há importância. A importância maior é o reino de Deus. E a gente tem que estar junto com aqueles que seguem, porque o Senhor diz assim: se você não sabe o caminho, segue a pisada das ovelhas. Você vai acertar o caminho, vai chegar lá nas águas, né? É como a porta da esperança, né? Quem já viu aquele programa, né? Então as pessoas geralmente vão naquela porta onde tem a multidão. Mas no reino de Deus é o contrário, gente, é o contrário. Porque para esse tempo, o Senhor, Ele já fala lá que nos últimos tempos haverá até pessoas, que nós vamos ler isso aqui hoje, que até pessoas que vai estar não querendo mais ouvir a palavra, não vai estar querendo ouvir mais, vai dar comichão nos ouvidos. Imagine isso. Eu não quero isso, eu estou já cheia disso, eu já sei isso, eu já passei por isso, eu já estou inflamada com isso, né? Vai dar comichão nos ouvidos, está escrito. E ele fala assim: eu vou deixar escrito para o dia que acontecer vocês saberem que foi eu que disse. O Senhor que falou, o negócio é estreito, mas louvado seja Deus, que nós queremos mais e mais do Senhor, que haja menos de nós e mais de Jesus, né? Ou tudo de Jesus e nada de nós. Amém. Eita glória, né? Então nós vamos ver. Eu pedi para você colocar aqui na mensagem, né? Como eu falei, você trouxe duas, porque hoje tem uma parte que eu amei ver nessa palavra nessa Bíblia mensagem. E ela é diferenciada, né? Nossa, não entra não? Então eu vou ler aqui rapidinho. Mas então depois você coloca a NVT. NVT. Essa parte aqui depois deixa eu ver aqui onde que eu vou. Eu te falo aqui, Márcia. A NVT. Essa daqui eu vou ler na mensagem, que é João 14. João 14. Acho que é 15. Deixa eu olhar aqui, Márcia. João 14, 15. Acho que é isso. João 14, 15. As últimas palavras, né? As últimas não. É uma das últimas palavras de Jesus. Jesus já se preparando, né? Para a morte, já se preparando já para cumprir a missão dele. E aí ele deixou essa palavra para nós trazer essa lembrança nesse dia. Porque é o dia da ceia é um dia glorioso, é um dia onde nós nos reunimos para dizer o quanto é importante o corpo de Cristo, o quanto é importante a ceia, a mesa do Senhor, estar na mesa do Pai. Então, antes de morrer, o Senhor fez uma mesa, Ele deu um banquete, né? Foi um banquete. E Ele mostrou como é que nós devemos fazer até o retorno dele, né? Então, na mesa, na ceia, no corpo de Cristo, há várias coisas importantes. Uma das coisas importantes também na mesa do Senhor é o gasofilácio. Também é importante na casa do Senhor. Porque quem está na casa do Pai é esses que vai trazer o sustento e a manutenção para ocupar. Eu falo sempre que a igreja ela é um centro de distribuição de bênçãos, né? Tanto bênçãos espirituais como as bênçãos naturais.
como bênçãos materiais, né? Como bênçãos físicas. Então é necessário a gente manter a casa onde nós dizemos que é nossa, né? Essa casa é nossa e ela precisa dessa manutenção, né? Então isso é importante. É importante ter pão para alimento. É importante ter vinho para se alegrarmos na presença, né, dele. Então a cura, a libertação, a salvação na igreja, na mesa do Senhor. É um banquete do Pai. Né? Então assim, e a mesa é do Senhor. A mesa não é uma mesa de homens, é uma mesa de Deus. É a mesa do Senhor. A ceia não é de homens, a ceia é a ceia do Senhor, onde nós nos reunimos para participar com Ele, porque Ele está aqui. Ele está aqui. Então nós vamos ver isso aqui em João 14:15, que ele vai dizer bem assim, olha só que maravilha. Através dessa Bíblia Mensagem. Fala bem assim. Conseguiu, galera? Oh, glória! Ai, que maravilha. Então ele fala bem assim, olha, se vocês, começa bem assim, se vocês me amam, demonstrem esse amor. Gente, quanto casal, quanto namorado, né? Ai, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas e quantas mortes que a gente vê hoje, principalmente, né, de mulheres que seus esposos que diziam que estavam amando seus namorados, seus noivos, matam, né? Então esse amor não é esse amor mundano. Esse amor aqui é um amor verdadeiro. É aquele que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, né? A gente vê coisas hoje a um nível terrível e mundano, porque esse amor aqui está em falta. Esse amor aqui é um amor com compaixão. É um amor com paixão, né? Então, se vocês me amam, demonstrem esse amor fazendo, não é dizendo, é fazendo o que eu disse a vocês. Falarei com o Pai e Ele vai providenciar outro amigo, para que sempre haja alguém com vocês. Esse amigo é o Espírito da verdade. O mundo sem Deus não pode recebê-lo, porque ele não tem olhos para vê-lo, e assim não sabe o que procurar. Mas vocês já o conhecem, porque ele tem estado com vocês e ainda estará em vocês. Olha que lindo. Então aqui ele fala assim, ó, mas vocês já o conhecem, porque ele tem estado com vocês e ainda estará em vocês. E agora ele está em nós. Ele está em nós. Antes ele estava com os discípulos, ele estava com ele, mas hoje ele está em nós. Então, não permitirei que vocês fiquem órfãos. Então, no meio do povo de Deus não há órfão, porque nós temos um pai, né? No meio de nós não precisa ter as viúvas, porque Jesus é o marido. Perdido, tem pai, tem o Senhor, né? Então eu não permitirei que vocês fiquem órfãos. Eu voltarei em pouco tempo. O mundo não me verá mais, só vocês, porque estou vivo e vocês estão prestes a receber vida. Eu acho que eu até contei isso aqui outro dia, né? Mas eu falei assim, que eu vi um pastor, e ele dizendo assim que o filho dele foi para a faculdade, né? E na faculdade ele se perdeu. O primeiro professor de história, não, é de filosofia, né? De filosofia, um ateu, né? Perguntou para ele quem era Jesus, para ele. E ele não soube. Ele fez umas três ou quatro perguntas para ele.
onde ele não soube responder nenhuma delas. Porque ele sabia, teoricamente, o que o pai dele, o que a igreja ensinou, mas ele não tinha o Espírito nele para revelar Jesus nele. E aí é onde está toda a diferença, né? Porque a gente aqui te ensina o quê? O que a gente prega aqui no Ministério da Reconciliação? A gente deixa você junto com o Espírito da Verdade, que é para o próprio Espírito da Verdade revelar Jesus Cristo em você. Porque só o Espírito Santo é o autorizado, é o que tem o direito de imprimir a palavra em você, de revelar Jesus em você e para você. Só Ele pode. Ninguém pode. Então a gente pode ser escolado, a gente pode ler e pegar, pesquisar e fazer, ser expert nas pesquisas. Mas dentro de você vai ter o vazio, porque não foi você que descobriu, não foi o Espírito Santo que te revelou. E quando não é o Espírito que te revela, você só tem um entendimento aqui, ó. Na hora de viver, você não acerta viver. Você não consegue acessar aquelas informações que a gente tem aqui, né? Porque são informações intelectuais. E nós precisamos realmente buscar o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, aquele que Jesus disse: eu vou, mas eu vou enviar um encorajador, eu vou enviar um advogado, eu vou enviar um consolador, porque tudo isso é o nome do Espírito Santo. Eu vou deixar uma água que vai jorrar em você para outras vidas, porque o rio bebe água? Não. Mas o rio lava. O rio purifica. A água, né, nos lava. Então, ele também é chamado de água. Ele também é chamado de azeite. Ele tem vários nomes, né? Tem vários nomes. E cada nome desse revela uma parte dele para nós. E aí ele vem falando mais aqui, né, no João, onde é que eu estou, meu pai? João 14, eu vou vendo o que passou aqui, gente, peraí. 18, 20, então. Exatamente, Valéria, obrigado. Então, que vocês estão em mim, cadê? Não permitirei que vocês fiquem órfãos, eu voltarei em pouco tempo, o mundo não me verá mais, só vocês vão me ver, né? Porque eu estou vivo e vocês estão prestes a receber vida. Então, quando essa hora chegar, vocês vão saber, sem sombra de dúvida, né? Que eu estou em meu Pai, e que vocês estão em mim, e que eu estou em vocês. Mas quem sabe que o Senhor está em você? Você sabe. E você, quando você zela por isso, preza por isso, obedece a palavra e cumpre a missão, cumpre o chamado, não só você vai saber, como seu vizinho vai saber, seu pai vai saber, sua mãe vai saber, seus amigos vão saber, né? Os seus colegas de trabalho vão saber a quem você serve, de quem você é filho. Porque o melhor não é você dizer: eu sou filha de Deus. É as pessoas dizerem: lá vai lá um filho ou uma filha de Deus. Ali eu conhecia como ele era, como ela era e como ela é hoje, né? Por isso que hoje é o dia mais importante para nós, e melhor é o hoje do que o ontem, porque o ontem já passou. Mas o que você vai viver amanhã, você pode determinar hoje. Hoje é o dia que você pode determinar como será o seu amanhã. Até porque no final é que vai saber se você é ou se você não é. Se você fez ou que você não fez, né? Por amor a Deus. Por amor a Deus. Tudo que não é de fé é pecado. E se eu sei o que fazer e não faço, também é pecado. Eu sei o que fazer, eu sei o que é, mas eu não quero fazer, eu escolho não fazer. É pecado. É pecado. E aí ele vem falando aqui no 21: aquele que conhece os meus mandamentos e os guarda,
Esse é quem me ama. Esse é quem me ama. Então não é só quem conhece, é quem guarda. E a gente guarda a palavra de Deus para não pecar contra Ele. Não pecar contra Ele. Então aquele que me ama, esse será amado do meu Pai. E eu o amarei, e eu o amarei, e eu me revelarei plenamente a Ele. Né? Então há um lugar de plenitude, há um lugar que Ele quer acessar em nós. Se nós amar, conhecer e guardar. E então ele falou, não o Judas, né? Então Judas, aquele que não é o Iscariotes, disse: Senhor, o que o Senhor quer dizer quando o Senhor afirma que está para se revelar a nós, mas não ao mundo? Aí Jesus disse para ele: o mundo, porque o mundo sem amor, disse Jesus, é um mundo sem visão. Então, se alguém me ama, esse vai guardar minha palavra com o maior cuidado, e meu Pai o amará. E nós viveremos nele. Nós quem? O Pai, o Filho. Exatamente. Então nós viveremos nele. Você já imaginou essa casa? Então essa casa tem dono. O teu corpo é templo do Espírito Santo. O meu corpo é templo do Espírito Santo. E juntos, nós juntos somos o corpo de Cristo. E esse lugar é um espaço onde nós reconhecemos como a casa do Pai. Então quando nós chegamos aqui, a gente tem princípios, a gente tem que ter os fundamentos, a gente tem que ter a reverência, né? É diferenciado da nossa casa, porque aqui arremete a casa do Pai. Então nós vamos comer, não vai esperar uns pelos outros para cear, para não, né? Come lá, outro come cá, não, a gente vai esperar, tudo bonitinho, então vai. Por quê? Porque a gente vai também levar isso para lá fora, ter paciência, né? Ter paciência, a tolerância, né? Às vezes digo, meu Deus, esse culto está demorado, ai meu Deus, essa palavra não foi boa. Quem disse que o culto é para você? Quem disse que o culto é seu? O culto é para o nosso Pai, a gente vem aqui para cultuar Deus. Então você, eu faço a minha parte aqui, você faz a sua parte aí. Reverencia o seu Pai, reverencia Deus. Isso é o corpo de Cristo. É para isso que nós estamos aqui, para reverenciar aquele que foi para a cruz e morreu e deu a vida dele por mim e por você, né? Então quantas vezes antigamente, antes de eu chegar na minha casa onde eu trabalhava, fora, né, que hoje eu trabalho dobrado, mas antes de chegar na minha casa onde eu trabalhava na loja, eu passava numa casa de uma amiga minha para assistir uma novela, um seriado, um filme, porque eu não tinha televisão em casa, então eu passava lá para depois eu chegar na minha casa, porque aquilo era importante para mim, né? Então aquilo que é importante para você e para mim, a gente encontra o teu tempo. O que é importante para você, o que é prioridade para você, você não vai negociar, não é assim? Você tem um trabalho, se você negociar, você é o quê? Mandar embora, não é assim? Pois tem requisitos na palavra também. A gente não gosta de falar disso, mas existe. Existe protocolo para chegar na presença do Pai. Existe a maneira certa de estar na presença do Rei. Essa casa é dele, essa casa pertence a ele. Eu já falei para vocês, né? Não é fácil para mim hoje fazer, nunca foi, né? Quem está comigo já sabe que nunca é fácil para mim fazer exercício físico, né? Porque assim, no meu coração, na minha mente, é assim, eu já trabalho o dia todo fazendo, né? Pegando peso e pega de lá e pega de cá e faz uma coisa e corre lá. Então na minha mente eu preciso fazer o quê? Mudar a minha mentalidade, né?
Então eu tenho que trazer essa verdade para mim, mudando a minha mentalidade e fazendo. Porque senão eu não consigo, não é assim? Então todas as coisas para a gente adquirir há um preço. O preço da salvação já foi pago na cruz, mas o preço da santificação é você, e custa a sua vida. Custa a sua vida. Custa você estar realmente tirar tempo para ver o tanto que aquilo importa para você. Então, se a igreja é importante para você, você tem que realmente dar a sua vida por ela. Se o seu irmão é importante para você, dá a sua vida pelos seus amigos, pelos seus irmãos. Isso aqui, gente, é uma morte. É uma morte porque você está mortificando o quê? A sua carne. Você está entregando a sua carne. E o mundo odeia que eu e você faça isso. O mundo nos odeia por causa disso aqui, do corpo de Cristo. Mas o Senhor também deixou escrito, então não se preocupa não, se eles fizeram o que fizeram com a erva verde, imagina o que não vai fazer conosco, né? Então, aquele que conhece os meus mandamentos, né, o Senhor disse, afirma que está para se revelar a nós, mas não ao mundo. No 23 ele fala assim, porque um mundo sem amor, disse Jesus, é um mundo sem visão, né? E a mensagem que vocês estão ouvindo, ele fala, ele diz bem assim no 23, porque o mundo sem amor, disse Jesus, é um mundo sem visão, e se alguém me ama, vai guardar minha palavra com maior cuidado, e meu Pai o amará. Nós viveremos nele. E não me amar significa desobedecer as minhas palavras. Então, se eu desobedeço as palavras do Senhor, não adianta eu dizer que eu amo. Então é igual o esposo, se ele não faz o papel que a missão dele cumprir, que é amar, proteger, né? E é amar a carne dele, obedecer a palavra de Deus, sustentar a casa, cumprir a missão de esposo, né? De pai. Se ele não cumprir isso, não adianta ele falar que ama, né? Porque não é verdadeiro, é falso. Então o Senhor diz assim, se não me amar significa desobedecer as minhas palavras. A mensagem que vocês estão ouvindo não é minha, é a mensagem do Pai que me enviou. Digo essas coisas enquanto ainda estou com vocês. O amigo, o Espírito Santo, que o Pai enviará a meu pedido, esse vai esclarecer tudo para vocês. Ele vai lembrá-los de todas as coisas que ouviram de mim. Eu vou, mas eu deixarei com essa assistência plena. É meu presente, olha que lindo, gente, é meu presente de despedida para vocês. Paz. Eu não os deixo como geralmente acontece, com aquele sentimento de abandono. Portanto, não fiquem deprimidos nem perturbados. Por que o Senhor diz assim? Porque nas circunstâncias adversas, o que vem sobre nós? Esse sentimento de depressão, deprimidos e perturbados, aflitos, atribulados, né? Ansiosos, ociosos. Então vocês me ouviram dizer, vou embora, mas eu volto. Então se vocês me amassem, vocês estariam contentes pelo fato de eu estar voltando para o Pai. Porque o Pai, Ele é o alvo e é também o propósito da minha vida. Eu estou adiantando os fatos antes que aconteça, para que quando acontecerem, a confirmação aprofunde a fé que tem em mim. Não vou falar muito mais com vocês desta maneira, porque o chefe deste mundo, sem Deus, está prestes a atacar. Então esse chefe deste mundo é o que está atacando, né? As pessoas falam assim, mas Deus está governando, Deus não está governando o mundo.
Deus não está governando o mundo. Se Deus estivesse governando o mundo não estaria do jeito que está, ou estaria? Não. Deus governa a terra. Deus governa você. Amém. Se você quiser e crer. Então ele fala assim, olha, o chefe deste mundo está prestes a atacar. Eu estou indo. Mas eu não vou deixar vocês só. Aleluia. Aleluia. Então, para a gente vencer o mundo, nós só vamos vencer o mundo se nós tivermos fé nessa palavra que ele disse. Você lembra de Maria, quando Maria estava lá na reunião, lá no primeiro milagre de Jesus? Ela disse o quê? Ela disse, ouça ele. Faça tudo que ele disser. Esse é o segredo para nós sermos mais do que bem-aventurados. Esse é o segredo para a gente viver nesta terra feliz, independente das circunstâncias. Estou com dor, mas estou feliz porque Jesus está comigo. Aleluia. A circunstância não está boa, mas eu estou feliz porque Jesus está no barco. Não estou pegando peixe, mas estou feliz porque ele está comigo. Essa semana eu ouvi também uma pessoa que me contou dizendo assim que ela tem uma irmã, e essa irmã dela não gostava de Jesus. E ela tinha muitas dúvidas, muito questionamento. A mulher, né, bem sucedida no mundo, né? E ela tinha muitas questões, muitas dúvidas a respeito de Jesus. E aí a irmã dela se converteu, falou de Jesus para ela, ela falou que ela não queria porque ela não entendia um monte de coisa que ela não queria. Só que a irmã dela seguiu o caminho dela, seguiu e foi. E um dia ela falou assim, eu vou na igreja com você. E ela foi na igreja com ela. No dia que ela foi na igreja, ela falou, eu senti uma coisa tão gostosa, tão diferente, eu acho que eu vou querer esse Jesus para mim. Aí falou com a irmã, falou com ela, por que você quer Jesus hoje para você? Ela disse assim, eu não só quero, eu quero me batizar. Vou me batizar. Ela falou assim, mas você tem certeza? Aí a irmã falou, você tem certeza do que você está escolhendo para a sua vida? Você tem certeza que você quer se batizar? Ela, não, eu quero me batizar. E aí ela falou assim, mas e aquelas dúvidas, questões que você tem? Ela falou assim, olha, eu resolvi, ainda cheio de dúvida e cheio de questionamento, a sanar todas as minhas dúvidas e meus questionamentos com ele. Aleluia. E aí ela aceitou Jesus e falou assim, não, ela não deixou de ter as dúvidas e meus questionamentos. Mas ela falou, eles estão comigo, ele vai falar melhor para mim, né? E aí, 3 dias depois, ela adoeceu, foi internada e morreu. E aí a irmã dela falou, meu Deus, que sou feliz. Ela falando que a maior felicidade dela foi realmente saber que a irmã dela tinha sido salva e indo para a glória do Pai. Para casa, né? Para casa do Pai. Então o Senhor fala assim, né, que essa vontade nossa, quando a gente aceita Jesus, que muda tudo, né? Chega Carnaval, e chega São João, e chega não sei o quê, não tem mais aquelas coisas, porque, gente, pensa aí, na minha vida, era a festa que eu mais amava, até porque quase meu nome era Joana, né? Que eu nasci na véspera de São João. Então, assim, era o mês que eu mais amava, mas eu amava por causa das festas. Hoje eu amo esse mês, porque foi o mês que foi escolhido para mim nascer, né? Gosto também das comidas, amo as comidas, mas não tem mais aquela coisa, né? Que era do São João. Não. Hoje é a festa junina, hoje é o mês de junho, né? E as festas que a gente faz hoje como no mês de junho são as festas em gratidão a Deus pelo milho. Muito milho que tem por aí nessa data, né? O amendoim, as coisas gostosas que se tem, mas não mais por causa da festa, daquelas coisas todas que me fazia amar o mês, né? Então, assim, Deus vai mudando tudo em nossas vidas, porque o Espírito Santo, Ele mesmo vai nos convencendo. Então ele fala aqui no 29, ele fala assim, estou adiantando os fatos antes que aconteça, porque quando acontecer vocês já vão saber que eu já instruí vocês. Então no mundo teremos aflições.
aflições, né? Também ele fala, e ele diz assim: o chefe deste mundo, sem Deus, está prestes a atacar, mas não se preocupe, ele não tem poder, nem direito algum sobre mim. Aleluia. Então, se ele não tem poder, nem direito algum sobre Jesus, ele também não tem direito nenhum sobre nós, porque nós somos de Jesus. E Jesus diz que nenhum deles vai se perder, que todos nós estamos na palma da mão dele. E ninguém pode nos arrebatar da mão de Jesus. Então ele diz assim: não fique preocupado com isso, para que realmente o mundo saiba quanto eu te amo, quanto amo o Pai, é que eu cumpro as instruções dele relaxadamente, rigorosamente, até o último detalhe. Levantem-se, vamos embora, está na hora de sair daqui. Então, assim, essa parte, quando Deus me trouxe isso, eu falei assim: nós precisamos nos arrepender e crer no Evangelho. A gente sempre, eu falo sobre perdão. Perdão, no dia da ceia, a gente sempre fala do perdão, né? Do perdão, que perdoa. Mas hoje eu vou mudar a palavra para arrependimento. Arrepender e crer no Evangelho. Por quê? Porque se você fala eu perdoo, mas se você não se arrepende, você faz de novo. A gente faz de novo. Não é assim? Eu perdoo, você não sabe nem por que você está perdoando. Agora, se eu falar arrepender, você tem que saber por que você está se arrependendo. Eu tenho que saber por que eu tenho que me arrepender. Né? E esse arrependimento é um arrependimento onde você mesmo vai ser analisado, onde você mesmo vai ser examinado, onde você mesmo vai ver onde é que precisa de arrependimento. E esse arrependimento, para mim, é onde eu deixo de olhar para meu Pai, onde eu deixo de acreditar no que Ele disse, onde eu quero ser dependente, independente dele, independente da palavra. Eu preciso me arrepender, porque o que fez Satanás, o diabo, cair, ser expulso do céu, foi justamente quando ele quis ser independente de Deus, porque ele já sabia muito, ele já sabia como funcionava tudo. Então, se eu descer, eu vou ser o tal lá embaixo, né? Então ele quis se comparar com Deus. E aí Deus não permite isso. Ele falou que nós podemos realmente fazer e cumprir a missão e ser parecidíssimo com Ele, semelhante. Mas nós não podemos querer ser melhor do que Ele, querer ser independente dele. Eu vou aprender isso aqui para me ser independente. Não tem nada que eu possa fazer que possa mudar a minha identidade, que o nome do meu pai, lá está na minha identidade, está no meu registro, que meu pai é Edivaldo José de Souza. Ele morreu, mas o sangue dele está aqui. Então, assim como carrego o sangue do pai biológico, eu também hoje carrego o sangue de Jesus. Você carrega o sangue de Jesus. Você foi batizada com o sangue de Jesus. Nós somos não só batizados com água, nós somos batizados com fogo, nós somos batizados com o sangue de Jesus. Nós somos blindados com o sangue de Jesus. Então o diabo, quando ele olha para você, ele vê você vermelho. Ele olha para você e vê vermelho. Aleluia, Pai. E se uma fitinha de escarlate fez que a morte passasse, não cruzasse a casa que tinha uma fitinha vermelha, imagine um corpo que carrega o sangue de Jesus, que é blindado com o sangue de Jesus. Esse é o nosso Deus, que nos deu
o Filho e nos deu o Espírito da verdade. Ele disse: aguenta firme, porque eu estou contigo. Aguenta firme nessa luta. Gente, não tem sido fácil. E eu sei como não tem sido fácil para mim, também para vocês também não tem sido fácil. São dias difíceis, dias de lutas, dias de guerras. A minha sobrinha Camila, ela faz medicina em Salvador e ela está com uma semana no hospital. Vai no hospital, faz todos os exames, todo tipo de exame que ela está no lugar, ela tem acesso, né? Nada, está dando nada. E ontem, quando eu orei, Deus falou: chama os pastores, chama os presbíteros. Falou: fale com a sua irmã, mande chamar os presbíteros. Gente, chegará esse tempo, e agora é esse tempo de chamar os presbíteros para orar. Porque sabe por quê? Porque Jesus falou assim: ó, vai chegar o dia que quando acontecer, vocês vão saber. E ele mesmo falou: vocês vão ficar cheios. Se você me buscar, vocês vão ficar cheios. E ao tocar, outro dia, acho que foi a pastora Valéria, não lembro mais qual foi dos pastores, o pastor que falou aqui, mas falou assim que chegará esse dia onde a tua sombra você vai passar. Hoje você pode não estar acontecendo e não estar vendo, mas será assim, porque está escrito: aqueles que crê verá a glória do Senhor. Acompanha aqueles que creem. Acompanha. A palavra diz que quem recebe um profeta na qualidade de profeta receberá a honra de profeta. E quem crê na palavra, quem crê nos profetas, esses serão prósperos na terra. Porque não é sobre mim. As pessoas, quantas pessoas que viam Jesus e falavam: esse Jesus aí, aquele filho do carpinteiro, eles não recebiam o que Jesus carregava, eles não recebiam a cura, eles não recebiam o milagre, eles não recebiam a salvação, eles não recebiam a alegria, eles não recebiam a paz. Por quê? Porque olhava Jesus na qualidade de humano, olhava para a humanidade de Jesus. Gente, Jesus também se irava, Jesus chorava, Jesus era homem, só que ele era 100% humano, mas ele era 100% divino. Onde faz a diferença, ele carregava a glória do Pai. Então, quando a gente olha para a igreja tem poder. Qualquer o Nicolas pode chegar a qualquer lugar e orar, botar a mão, expulsar demônio, ele tem que sair em nome de Jesus. Carrega a glória do Pai, carrega a autoridade e poder, né? Carrega. Então não é para alguns, é para todos e todos que creem na palavra do Senhor. Então Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E Ele que nos diz. Eu vou ler aqui agora Timóteo 4. Deixa eu ver se eu acho aqui. Timóteo 4. Se não achar, não tem problema não, viu? Mas se não conseguir, aí tem problema não. Vou ver aqui se eu... É segundo Timóteo. Segundo Timóteo 4. Jesus, cadê Timóteo? Rapidinho, nesse aqui da mensagem, é bom que ele já fala logo de 4, 5 versículos de uma vez só. Maravilhoso. Então, no Timóteo 4, 2 Timóteo 4 diz bem assim: o Espírito deixa claro que, à medida que o tempo vai passando, que o tempo passa, alguns desistirão da fé para seguir ilusões demoníacas ensinadas por profissionais da mentira. Pensa aí, gente, profissionais da mentira. Esses impostores, eles mentem tão bem e há tanto tempo que perderam a
Segundo Timóteo 4, quanto? 2 Timóteo 4:1. Não? 2 Timóteo Sim. 4. Primeiro Timóteo. Ou é segundo? Peraí, gente. Peraí. Esse que eu estou lendo aqui agora é 1 Timóteo. É isso aí, 1 Timóteo 4:1. Oh my God. 4 Timóteo, 1 4:1. Tá certo agora? Beleza. Então, o Espírito deixa claro que à medida que o tempo passa, alguns desistirão da fé para serem ilusões demoníacas, ensinadas por profissionais da mentira. Esses impostores mentem tão bem há tanto tempo que eles perdem a noção da verdade. E eles vão proibir o casamento, eles vão dizer que não se pode comer este ou aquele alimento, comida perfeitamente boa que Deus criou para ser gerida com alegria. Olha se não está vivendo isso. E ação de graça pelo que conhecem a verdade. Tudo que Deus criou é bom e deve ser recebido com gratidão. Nada deve ser rejeitado ou jogado fora. A palavra de Deus e nossas orações tornam santo tudo que faz parte da criação. Né? Essa semana eu estava compartilhando com o Direito, né, na devocional, falando sobre o quanto que a gente, o olhar nosso natural, o quanto que ele é carnal mesmo, né? E quando Samuel foi na casa de Jessé, exatamente, foi na casa de Jessé. Então quando ele chegou lá, todo mundo já sabe dessa parte, né? Ele olhou lá aquele tanto de homem, tudo bonitão, tudo, né? O físico e tudo, ele falou, não, é esse aqui é que eu vou derramar o óleo na cabeça dele. E Deus dizia, não é esse. E aí foi passando, não é esse. Mas o olhar dele foi logo no grandão, na aparência linda, maravilhosa, né? E não foi nenhum daqueles. Ao ponto de ele falar, tem mais algum aí, você tem mais um filho aí? Que esses aqui não é não. Então, essa parte aí, naquele momento que Samuel estava falando isso aí, quem estava ali presente com ele? Estava com ele o Espírito Santo da verdade. Estava com ele para informar para ele, para que ele pudesse discernir o ambiente onde estava. Só que ninguém estava vendo, só ele sabia, né? Então ele falou, tem mais algum aí? E aí o pai falou, não, tem um ali que está chegando. Aí chega aquela pessoa toda suja de cocô de vaca, de tudo lá, e olha para ele totalmente diferenciado dos outros. E Deus fala, é esse daí. Então o nosso olhar precisa ser mudado. O nosso olhar, você olhar para o irmão, você tem que olhar o que ele carrega e não para a aparência, né? O nosso comportamento é defeituoso. Mas você que não tem que ficar frustrado, você não tem que ficar decepcionado com a igreja por causa de um comportamento do seu irmão, da sua irmã. Não. Por isso que eu preciso o quê? Me arrepender desse olhar maligno, desse olhar carnal, onde Deus disse para me deixar ele de lado. Ele falou, se você conheceu fulano segundo a carne, eu quero que vocês conheçam ele agora segundo o Espírito. Então olhe para dentro, olhe para o que ele carrega, olhe para a missão, olhe para o chamado, olhe para a autoridade e o poder que Deus deu. E nesse devocional eu estava conversando também com ele, falando com ele assim, que o chamado que eu carrego não é um chamado para mim. Eu não posso me curar, eu me salvar, eu não posso nada para eu preciso de você, para você me dar o que você carrega, para eu poder andar. Um dia eu acho que foi David, não lembro se foi David, se foi Bernardo, sobre óculos, não
né? Mas vocês vão saber aí. E ele usava óculos, era David Robson, né? E aí um dia perguntaram para ele por que ele usava óculos. E aí ele falou assim, olha, ele usa óculos porque ele não exerceu a fé a respeito da vista. Se ele exercer a respeito da vista, ele vai ser curado. Porque Deus vai fazer com que ele seja curado. Ou vai ser curado através da palavra, porque a palavra cura e a palavra tem poder, e é poder de Jesus para mim. Ou ele vai usar o dom que há em ti para trazer até a mim o que eu preciso. Então, eu preciso de você e você precisa de mim. Nós precisamos de Deus até o fim. Então, o dom que você carrega é para os outros, né? Outro dia eu disse também, quem foi que te deu o primeiro banho? Não foi você que tomou banho sozinho. Nem será você que vai tomar o último banho, também não será. Então nós precisamos uns dos outros o tempo todo. Então não adianta, então isso a gente precisa se arrepender. A gente precisa se arrepender de achar que você faz alguma coisa só. Não faz. Não faz. Não faz. A gente esse mês teve esse Adora Eunápolis, né? Chamando Eunápolis para adorar a Deus. A gente sabe que foi também uma festa pública, uma festa regada aí com os políticos e tudo, mas foi uma festa, né? Que é onde chamou de adoração para Eunápolis, para que se adorasse ao Senhor. E trouxe pessoas que realmente são verdadeiros adoradores para mim, né? Que é a Aline Barros. Eu nasci de novo, conhecendo e vendo os louvores dela, e para mim é maravilhoso. Também o Anderson Freire, que nós começamos a nossa caminhada com o Anderson Freire, quando nós cantamos a canção da canção do céu, a igreja vem, né? Então nós iniciamos o nosso ministério com esses louvores de Anderson Freire, Aline Barros, Morada também, né? Então assim, maravilhosos. Então foi um tempo bom. E lá ali a gente adquiriu também alimentos. Gente, foi muitos alimentos que a gente recebeu, muitos alimentos, né? E aí fizemos as cestas e tal, aquelas coisas tá todas lá no carro, já tem lá no esquadrão. E uma parte eu fui chamada, né, aqui para resolver essa parte, dividir, e enfim. Mas a gente vê que a gente precisa de um corpo. A gente precisa de um do outro. Porque não é só jogar, levar o alimento. Levou o alimento, sim. Levou o alimento, aí tem que ter gente para pegar o alimento. Leva para lá, levou para lá. Tem que arrumar, separar, fazer a cesta, comprar não sei o quê. E é todo um trabalho. Precisa de quê? Do corpo de Cristo. Do corpo de Cristo. A Aline foi embora, Anderson foi embora, mas está lá ainda o que resultou da colheita da vida deles. Faz parte. Quantas pessoas serão alimentadas só de arroz? Ainda temos lá, só arroz, ainda tem lá 250 quilos. Só de arroz ainda tem. Olha que eu já fiz essa, já mandei um bocado, já enviei um tanto, mas ainda tem. Gente, tem chegado coisa. Eu falo, Deus, como que é isso? Mas precisa de quê, gente? Precisa do corpo, senão aquilo lá, sabe que pode até se perder? Depois da colheita, a gente ainda pode perder. Se não colocar, é Deus que vai fazer isso? Não. É Jesus? Também não. É o Espírito Santo? Também não. É eu e você que tem que botar as mãos na massa para fazer as coisas acontecerem. Aí não acontece, a fome está demais na Eunápolis. Você está fazendo o quê? E eu vou aproveitar aqui só para falar só para nós. Eu venho que apague. Nós precisamos ter diligência nos dízimos, nas ofertas. Precisa ser diligente. Isso também faz parte. Porque nós estamos devendo 3 meses da parcela de um terreno que a gente comprou. Então, tudo isso faz parte
do reino de Deus. O que vão dizer de nós? O que vão falar de nós como igreja de Cristo? Ou o que já estão falando de nós? É eu sozinho pago a conta? Não. É nós. Porque a igreja é nós. A igreja não sou eu, é nós. O corpo de Cristo. Então, se eu falho, todos vocês falham. Todos vocês falham. Porque é o corpo de Cristo. É a igreja. Nós estamos se referindo à igreja. Então, Deus, nessa noite, Jesus está trazendo a lembrança do que é, porque não adianta eu dizer que amo, eu amo estar com meus irmãos, eu amo ir para o culto, sim, mas eu tenho obrigações, eu tenho responsabilidade com o corpo de Cristo. E quando eu digo de isso não é para ofender ninguém, isso não é para dizer que você não está fazendo nada disso. Isso é para dizer que quando a gente ama a obra, quando a gente tem prioridade, a gente vai colocar todo o nosso coração. Tudo que a gente vai fazer em prol de vidas. De vidas. E aí vem mais aqui, ele fala assim, então, no 6, ele fala assim, você foi criado na mensagem da fé e se orienta por ensinos saudáveis. Agora, passe adiante este conselho aos seguidores de Jesus e você será um bom servo dele. O que ele está dizendo? Aquilo que Deus tem ensinado para nós, a gente vai ensinar para outros, né? Então, e aqui na igreja, é outra coisa que eu vou dizer também para você, que para mim também, né? Serve para mim também. Eu falo assim, eu quero curar a miséria que é em vocês. Eu quero curar a avareza que é em vocês. Eu quero trazer abundância para vocês. Deus está querendo derramar em nós, mas Deus não vai derramar em nós enquanto nós estivermos dessa forma, com a mão fechada. Não vai. Então, é um pouquinho. Gente, é assim. Nesse evento que teve também Famintos por Deus, foi maravilhoso. E uma das coisas que eu ouvi de José Bertelli que eu trouxe para a minha vida foi uma mentalidade diferenciada. E ele disse assim: olha, gente, e ele falou muito a respeito disso também. Falou rasgado, não foi? Porque estava lá, né? Mas ele falou assim: eu não tenho nem coragem de falar o que ele falou. Mas uma coisa eu trouxe para a minha vida. Ele disse bem assim: olha. Esses dias eu estava em um lugar e eu ensinei a respeito de ser abundante na obra do Senhor. E depois disso ele recebeu, né, que ele diz que cada vez que alguém deposita, ele recebe no celular dele. E ele recebeu uma mensagem dizendo: eu acabei de depositar uma oferta do Senhor para a obra. Sabe quanto foi? R$1,17, alguma coisa assim, R$1 e pouco. Aí ele glorificou e falou assim: na hora que aquela mensagem chegou, eu, yes, e glória a Deus, e não sei o quê. E ele vibrou com aquilo, sabe por quê? Por causa da mentalidade. Aquela mulher foi mudada. Porque às vezes a gente não quer botar R$1, R$5, né? Ou só quer botar R$1, R$5, que também vai da mentalidade. Aquela mulher, ela só tinha aquele, ela falou: eu vou mandar. Porque ela mandou aquele 17, já no outro dia ela pode mandar 2, ela pode mandar 10, ela pode mandar até 1000. É quanto você quer colocar no reino de Deus, né? E não é colocar para que seja abençoado. Você é abençoado se colocar e você é abençoado se não colocar. Aí você é mais bem-aventurado se você fizer, né? Então isso é maravilhoso, é uma mentalidade nossa. Aí eu assim, se eu tirar 1000, é muito pesado tirar 1000, né? Mas quanto que a gente gasta e quanto que a gente dá para mamon durante o mês todo? Soma para você ver, faz essa experiência. Quanto que você tira para mamon durante o mês todo? Quanto que você dá para ele? Quanto que você investe nas trevas? Quanto a gente investe na morte? Quanto? E aí,
a gente vai ver que se a gente não tem a coragem de dar 1000, a gente pode transformar de 200, de 100, né? 100 por dia, 100 por quinzena, sei lá, eu não sei como Deus vai fazer, mas Deus vai fazer, porque Deus quer nos dar mais e mais, mas Ele só vai dar para corações que Ele possa confiar, porque senão o próprio dia vai fazer você se perder, e Ele não quer perder ninguém. Ele não quer perder ninguém. Sim, aí continuando aqui, então eles transmitam o que você tem aprendido, transmite a outros, né? Ensine os cristãos com a vida, pela palavra, pelo procedimento, pelo amor, pela fé, pela integridade. E continue lendo as Escrituras, aconselhando, ensinando quanto ao dom especial do ministério concedido quando os líderes da igreja impuseram as mãos sobre você. Mantenha o puro e se mantenha ativo na obra do Pai. Cultive essas coisas, mergulhe nelas e todos perceberão quanto você amadureceu. Fique firme em seu caráter e em seu ensino. Não se desvie, apenas fique firme. Você e seus ouvintes vão experimentar a salvação. Agora, para terminar, nós vamos para Timóteo 4. 2 Timóteo 4. Aleluia. Agora nós vamos terminar, não? Fala bem assim, 4:1. Não sei como dizer isto de modo mais veemente. Deus está na sua retaguarda. O próprio Cristo, Ele é o juiz com a palavra final sobre todos, vivos e mortos. Ele está para se manifestar como Rei. Portanto, intensifique o trabalho de divulgação da mensagem e seja vigilante. Desafie, advirta, insista com seus ouvintes e não desista. Use linguagem compreensível. E essa parte aqui é um desafio para nós anunciar as boas novas para outras vidas. Às vezes a gente não sabe nem como fazer isso, né? A gente está prestes a fazer esse trabalho no bairro, mas como tem sido difícil todo, tem sempre um empecilho, né? Então nós vamos ver até como que nós vamos fazer para a gente poder trazer esse evangelismo aqui para esse bairro. E que Deus, a gente vai orar também para que Deus tire todo o empecilho, né? Para que a gente chegue a essas casas e podemos levar uma linguagem compreensível. E ele fala, você descobrirá que daqui a um tempo o povo não vai mais ter estômago para ensino sólido. No entanto, vão se encher de alimento espiritual estragado. Pensa aí. Ensino espiritual estragado. O que é isso? Esse ensino espiritual estragado? São as misturas. São coisas misturadas com a verdade, né? E o que é misturado com a verdade, o que é mesclado, acaba sendo mentira, acaba sendo falso. Então as pessoas estão usando a palavra de Deus para fazer a sua vontade própria, ou para ganhar dinheiro, ou para seduzir, ou para aparecer, né? Quanto de mensagem a gente vê, as pessoas querem ver aquela, oh, meu coração, minha alma, ai que maravilha e tal. Aí segunda-feira, nada. Não tem transformação, não mudou mentalidade, não mudou nada. Por quê? Porque só o Espírito Santo vai poder mudar a sua mentalidade. É só Ele. E isso é sólido. Isso é impacto radical. Isso é impacto radical.
E aí ele diz então que as pessoas nos últimos tempos vão ter o estômago, não vai ter estômago nem para ouvir, para comer, porque a palavra precisa ser comida, ela precisa ser para seu estômago, para fazer aquela reviravolta lá, sabe? Aquela reviravolta quando você come a comida estragada, não dá uma reviravolta no estômago? Quando você comer a verdade, ela também vai fazer essa reviravolta lá dentro. Vai fazer uma reviravolta, vai fazer você pensar, vai fazer você refletir, vai fazer você mudar. Aleluia. Então desafia, você vai descobrir todas essas coisas, né? Essas mensagens cativantes que combinam com suas fantasias. Essas, a maioria que as pessoas estão pregando hoje. E que as pessoas estão vivendo e que as pessoas estão querendo. Ai, falou comigo. Ai, minha alma. Ai, meu coração. Então, são coisas que combinam, são mensagens cativantes que combinam com aquilo que você quer escutar. Eles vão virar as costas para a verdade. Eles vão trocar a verdade pela ilusão. Mas você já está recebendo a palavra da verdade. Você esteja atento ao que faz. E encare esse tempo difícil, encare os tempos difíceis junto com os bons. Mantenha a mensagem viva e faça um trabalho bem feito como servo de Deus. E assuma o comando, porque eu estou para morrer. Minha vida é uma oferta no altar de Deus. É a única corrida, olha gente que lindo, é a única corrida que vale a pena disputar. Tenho corrido com esforço até o fim, conservando a fé por todo o caminho. Tudo que existe atrás de mim agora é a ovação, o aplauso de Deus. Submeta-se a isso, pois Ele é um juiz honesto e Ele vai fazer o que é certo, não apenas para mim, mas para todos os que estão ansiosos pela sua vinda. Você já imaginou essa vontade de conhecer o céu? Tudo isso é de filho de Deus, de querer realmente ver a face de Jesus. Mas para isso eu tenho que estar me examinando, refletindo, buscando estar no caminho, desafiando a mim mesmo. Então venha para cá o mais rápido que puder, né? Ele está falando aqui com Demas, com os irmãos, né? E ele fala: Demas foi atrás de novidades, e aí Demas foi para Tessalônica e me deixou aqui. Então, realmente, esse tempo é um tempo difícil, onde as pessoas vão deixando aquilo que é sólido, vão deixando a comida verdadeira, o feijão com arroz todo dia, para comer o caviar. E vão deixando. Só que caviar você comer todo dia, eu nem nunca comi, só ouço falar, né? Mas assim, nem ouvi, nem nunca vi essa comida. Mas, certamente eu não vou gostar. E com certeza não vai dar para comer todo dia. Então a gente vai deixando aquilo que é sólido, a gente vai deixando aquilo que é bom pra gente, que nos sustentou até o dia de hoje, né? E aí a gente quer o quê? Vai querendo, buscando outras coisas. A gente deve buscar outras coisas que sustentem as mesmas coisas, porque existe 1000 maneiras de falar a mesma coisa, né? E cada um que vem aqui, se for pregar essa mesma palavra, vai ter outro sabor, vai ter outro, mas é a mesma palavra, né? E isso é maravilhoso. E isso é a igreja do Senhor. Amém? Então vamos aqui agora para a ceia, né? Pode vir vocês aí, os que vão louvar agora, e vamos nos arrepender de querer ser independente, arrepender de querer fazer diferente, querer comer comidas diferenciadas, né? Eu falo disso espiritualmente, né, gente? Estou falando espiritualmente, estou falando das comidas diferenciadas. Não é uma comidinha, né, gostosinha lá, outras coisas, não, natural, mas é do espiritual. A palavra é uma só, a palavra não muda, e ela precisa